Boa tarde, André. Boa tarde, você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou com o André, advogado, especialista em proteção de dados e DPO. André, me fala um pouco mais, o que é DPO? Me fala um pouco mais sobre o seu trabalho, para a gente conhecer melhor, para a audiência conhecer melhor. Maravilha, Igor. Bom, obrigado pela recepção aqui, obrigado a todos. Rapaz, o DPO, ele é uma atividade nova que apareceu no mercado, depois da Lei Geral de Proteção de Dados, que, resumindo a história, seria um responsável pela gestão dos dados dentro da empresa, né? Então, ele é o responsável por verificar se as políticas de privacidade estão sendo aplicadas, se os processos estão sendo respeitados e, logicamente, responder a eventuais questionamentos de órgãos de proteção de dados, né? A ANPD, Procon e assim por diante. Legal, interessante. Quando você fala de proteção de dados, a gente está falando da identidade da pessoa e de dados sensíveis. Exato. Legal. E me explica um pouquinho por que que isso importa? Por que que é importante ter um DPO e por que que o seu trabalho é importante? Tá. Bom, a gente tem que explicar isso com base na origem desse processo, tá? Poderia dizer o seguinte, hoje os dados, eles são direitos fundamentais. E por que que eles foram eleitos a direitos fundamentais pela Constituição Federal, tá? Porque ele realmente afeta de modo social, né, a pessoa, o seu titular, né, o proprietário desses dados. A legislação traz esse aspecto técnico, quando a gente fala que o proprietário do dado é o titular. Então, por exemplo, o vazamento indevido de um dado, ele pode acarretar diretamente um prejuízo para a pessoa, né? Prejuízo na sua imagem, prejuízo dentro da sua família, no seu trabalho. Então, com base nisso, né, e entre outros elementos, é que veio surgindo aí legislações de proteção de dados, que culminou com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Trazendo aí uma obrigação do Estado de dar uma proteção maior para essas pessoas, né? E para o próprio tratamento dessas informações, que no final das contas, né, lá no final da ponta, ele é feito através das empresas. A empresa que coleta, a empresa que armazena, a empresa que transfere esses dados. Então, trazer uma responsabilidade um pouco maior sobre esse processo de tratamento dos dados. Interessante, legal. É importante até a gente ter um pouco mais de consciência. Olha só, quando você fala de vazamento de dados, quantos escândalos já tiveram de pessoas que tiveram nudes vazadas na internet e acabaram cometendo, enfim, atentados contra a própria vida? Sim, sim. Por conta de irresponsabilidades, seja da empresa, que acabou permitindo, entre aspas, você me corrige se eu estiver usando algum termo errôneo, tá? Mas que foi leniente em permitir que esses dados fossem vazados. Então, não é só uma questão de cumprir ordens legais, mas é uma questão de respeitar a vida das pessoas. Exatamente. E respeitar a identidade das pessoas. Então, pelo que você vai me falando, dá para perceber muito a relevância do seu trabalho. Agora, eu entendi a importância de proteger os dados e depois eu já começo falando um pouco mais sobre o que eu faço e como isso mescla também no que você está falando. Só ficou um pouco vago ainda para mim o que é DPO. DPO. Bom, vamos lá. Esse é um termo que o mercado brasileiro puxou da legislação estrangeira, né? O DPO é o Data Protection Officer, lá da Lei de Proteção de Dados da Europa, que aqui no Brasil ele foi traduzido ou colocado na legislação como encarregado de dados, né? Então você tem o cargo de encarregado de dados que todas as empresas, regra geral, precisam nomear, né? Então toda empresa precisa ter lá o seu encarregado. Só que esse foi um termo que não foi muito bem absorvido pelo mercado em si. Então, né, para colocar um perfume aí por cima, decidiram chamar de DPO, puxar esse termo lá de fora. Que nada mais é do que o encarregado de proteção de dados, que toda empresa, regra geral, precisa nomear, precisa ter dentro da sua estrutura. Pequenas empresas, elas não têm essa responsabilidade, mas o mercado entende que é de bom tom, né, que seria uma regra aí de boa conduta, ter uma pessoa responsável por essa gestão, exatamente para dar maior proteção. Ok. Então, assim, esse é um ponto interessante que você trouxe. Pequenas empresas geralmente costumam a revelia, deixar rodando, e não ter uma estrutura adequada
para proteger as informações sensíveis de seus colaboradores e dos clientes. E as empresas acabam enxergando isso muito como custo, ao invés de como investimento ou até como construção e criação de branding da própria empresa. Porque se você é um colaborador, você vai querer trabalhar numa empresa onde você não sabe como eles vão tratar os seus dados, ou você vai trabalhar numa empresa onde você tem certeza que os seus dados são bem tratados. Entende? Então, eu percebo isso como uma vantagem competitiva das empresas. Faz sentido isso para ti? Faz total sentido. E, assim, quando a gente fala de pequena empresa, a gente encontra um problema social aí também, que é a questão da democratização dessa legislação, né? O quanto essas empresas conseguem ter capacidade financeira para colocar isso em execução, né? Os primeiros projetos que apareceram aqui no Brasil de adequação à lei de proteção de dados eram projetos muito caros. Então, o pequeno empresário ele ficava à revelia, né? Ele ficava à margem disso. Era muito difícil para ele encontrar um processo que estivesse adequado a todo respeito à legislação, ao mesmo tempo que estivesse dentro da capacidade financeira dele. É o pequeno empresário que já tem um monte de coisa para pensar, com impostos, com pagamento de colaboradores e tudo mais, né? É muito difícil, né, para o camarada tocar isso em frente. Então, o resultado disso foi a maior parte dos pequenos empresários e médios empresários realmente ficavam à margem da legislação, né? Ou porque simplesmente resolveram não seguir, né, como uma parte dos empresários executa, e outra parte também porque não conseguia efetuar o pagamento de um processo de adequação bom, né? E aí ficaram até expostos a vários processos, várias empresas que vendiam gato por lebre, né? Olha, faz isso aqui que já é suficiente e você já está adequado. E não é assim. Então, com o tempo, isso veio melhorando, né? A Lari surgiu exatamente para atender esse mercado também, oferecendo um serviço que seja adequado, que coloque a empresa dentro do processo de adequação correto e que caiba no bolso da pessoa, né? Isso é muito importante. É uma responsabilidade social mesmo, né? Boa. Então, assim, eu sou treinador de pessoas, de equipes, sou consultor empresarial e eu trabalho justamente com empresas de maneira geral, pequenas, médias, grandes empresas, treinando as pessoas para prosperarem mais, tá? Quando a gente fala de prosperidade, inevitavelmente a gente precisa abordar o tópico de identidade. Por quê? Se você vive um papel que outra pessoa mandou você viver, você não vai ter tanto... Desculpa o termo, tá? Mas você não vai ter tanto tesão assim de viver e de trabalhar. Então, quando você vive a sua identidade, você vai desempenhar na sociedade aquilo que você tem de máximo, o seu 100%. E quando a gente fala de proteção de dados, a gente está falando do quê? De você criar um ambiente seguro para você performar a sua identidade, sem que você tenha discriminação de qualquer tipo por você ser quem você é. Você já experienciou algum caso assim nos seus trabalhos, nas suas consultorias? Sim. E aí é o que a gente coloca, né? Você tem sempre um valor agregado que é imperceptível aos olhos, né? E esse processo é fundamental, é super interessante. Porque o que a gente destacou, né, no dia a dia, as empresas que se adequavam a esse processo, primeiro, é um processo que melhora a gestão das informações internamente. Então, alguns conflitos que iam aparecendo no dia a dia da empresa, você matava com essa melhora de processo. E segundo, o colaborador ele começa a perceber que a empresa também está preocupada com as informações dele. E num campo que trabalha a proteção dessas informações, então ele sabe que essas informações não serão divulgadas aí, ou que tem o risco de divulgação indevida, como também num outro modo, que é a proteção dessa informação, né? É o respeito por essa informação. E aí sim, a identidade bate 100% com isso. Que a pessoa lá entra sabendo que os dados que refletem aquilo que ela será respeitado, né? Serão respeitados. Então, por conta disso, ela traz mais afinidade com a estrutura da empresa, sem dúvida nenhuma. Que tipo de resistência você encontra ao abordar esse tipo de assunto com as empresas? E se tem diferença e quais são essas diferenças entre a pequena empresa, a média empresa, a grande empresa?
Olha, tem algumas resistências sim, tá? Resistência do tipo... Primeiro de tudo, quando você vai mexer num processo desse, você tira a pessoa da sua zona de conforto, né? E aí a gente está trabalhando não só com a pessoa que é a ponta do seu trabalho, como também o trabalho dos gestores, né? Dos líderes. E é aquela história, às vezes você vai ter que colocar a mão numa ferida que está ali guardada e que a pessoa não quer mexer. Mas é uma ferida importante para você ajustar os outros processos. Então aqui nós, em algumas situações, encontramos algumas barreiras, sim, né? Mas é um trabalho de aculturamento, não adianta. É demonstrar o quanto isso é importante, o quanto isso é necessário e colocar a pessoa para jogar junto. Ela saber que esse processo é um processo que vai agregar todos da empresa, inclusive os seus liderados, né? Então, criar esse aculturamento é a chave do negócio, sabe? Agora, você comentou, você fez uma segunda pergunta. A diferença entre as resistências nas pequenas, para as médias e grandes empresas. Olha, eu encontrei muito mais dificuldade em grandes empresas, onde você tem barreiras culturais maiores, né? Você tem camadas muito maiores para você atingir. E aí você vai mexer muito mais com essas zonas de conforto. As médias e pequenas empresas, elas estão mais abertas para essas alterações, a essas evoluções, tá? Lógico, tem casos e casos, né? Se às vezes você pega uma pequena empresa, que é uma empresa muito familiar, aí a cabeça do dono ela está voltada para uma gestão familiar. Então, dificilmente essa pessoa vai estar aberta a um acolhimento maior, sabe? Mas eu já encontrei a mesma dificuldade numa empresa grande que era uma empresa familiar. Então, vai depender muito. O que eu tenho notado é que pequenas empresas estão mais abertas a esse processo porque ela depende muito mais dessa regularização, sabe? Legal. Quando você fala depende, você fala depende no sentido de percepção de mercado ou qual que é o sentido que você utiliza? Percepção de mercado. Pelo seguinte, as grandes empresas elas já adequaram o seu processo, tá? Então, você tem aí multinacionais que, se não se adequaram, estão nesse processo, nesse caminho. E agora, elas sabem que elas precisam contratar parceiros de negócios que já estão adequados. Por quê? Porque quando você é responsável... Vou usar um termo técnico aqui, tá? A lei chama de controlador. Então, se você é meu cliente e eu coleto os seus dados, eu sou o controlador dos seus dados. Perfeito? Então, eu sou o responsável máximo por qualquer coisa que aconteça. Se eu contratei um terceiro onde eu vou ter que compartilhar esses dados, vou dar um exemplo. Escritório de advocacia, escritório de contabilidade, qualquer outro parceiro, prestador de serviço, até aquele camarada que faz o crachá da minha empresa. Se ele é responsável por vazamento dos dados dos quais eu sou o controlador, eu sou o responsável perante você. Então, a minha tendência é começar a buscar parceiros que estejam adequados à lei. Então, aí o pequeno e médio empresário, que faz parte desses prestadores de serviço, eles buscam na necessidade, eles buscam essa adequação. É muito mais pela necessidade de se adequar à legislação. Boa. E quando a gente fala de mercado, a gente tem agora o que se chama de geração Z, né? Logo mais está vindo a geração Alpha, aí, que nasceu na década de 2000, mas por enquanto a geração Z está no mercado de trabalho. E eu tenho ouvido muitas queixas por parte dos empregadores sobre essa geração. Os caras não param em lugar nenhum. Esse pessoal é muito difícil, eles não têm comprometimento, eles não criam vínculos com a empresa, fica uma semana e depois para de trabalhar. E como eu lido com gente de todas as faixas etárias, pessoa física, pessoa jurídica, eu conheço os dois lados da história. Eu entendo o lado do empresário, do empreendedor, e eu entendo o lado do empregado, do colaborador, do funcionário. Sim. E eu percebo uma coisa um erro crasso, um erro grotesco que as empresas acabam cometendo. Elas acabam querendo forçar a barra para que os colaboradores pensem segundo a mentalidade da empresa. Então, é como se eles quisessem inculcar, se eles quisessem forçar
uma forma de pensar que é obsoleta, que é ultrapassada, na cabeça desse sangue novo que está entrando. Consequentemente, os caras se sentem pressionados e pensam, cara, não vale a pena trabalhar numa empresa que é muito quadrada e que a pessoa não consegue nem respirar. Então, quando você fala de proteção de dados, eu entendo que isso cria uma zona de segurança para os colaboradores interagirem entre si e criar uma atmosfera positiva de flourishing, né? A gente tem dois tipos de energia, são termos enfadonhos em inglês, mas basicamente a gente tem o flourish e o languish, né? O que é isso? Traduzindo, o flourish é quando a energia começa a florescer e o languish quando começa a definhar. Então, quando é que a energia começa a definhar numa empresa? Toda vez que existe uma constrição muito grande. O que é constrição? É você deixar tudo muito amarrado, tudo muito processual, tudo muito regra e uma regra, um conjunto de regras que é só focado em número, é só focado em meta, é só focado em resultado. E isso aliena o colaborador do porquê dele estar na empresa. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que a geração Z é muito mais focada no propósito, no porquê que eu estou trabalhando numa empresa, do que simplesmente em fazer dinheiro. Isso é secundário para eles. Eles entendem que eles são muito competentes e conseguem dar conta de fazer dinheiro. Só que fazer dinheiro pelo dinheiro não tem a substância. Entendi. Tanto quanto você viver um propósito maior, contribuir com uma causa maior. E aí você vê o florescimento de causas como a causa verde, digamos assim, energias renováveis. Você tem o veganismo ganhando força, muita força ultimamente, e produtos veganos substituindo lactose, que é inflamatória, substituindo o glúten e tudo mais. Então você tem a indústria respondendo a uma demanda de mercado, focada nessa conscientização desse valor mais humano, tá? Então, resumo da ópera disso que eu estou te falando é que a geração Z, eles querem trabalhar segundo um propósito. Agora, eu te pergunto, que propósito esse povo vai ter se eles não sabem quem eles são? É uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E aí, você pode me dizer, mas o que isso tem a ver com o contexto da nossa conversa? Tudo. Como é que a empresa vai prosperar se a empresa não sabe qual que é o propósito dela? Qual que é a identidade dela? Sim. Então, a identidade dela gira em torno de, primeiro, como eles manuseiam esses dados dentro da empresa e qual que é o chamado que eles têm no mundo. Porque assim, se você manuseia direito os seus dados, se você tem processos claros e você sabe qual que é a sua identidade, automaticamente, quando a sua identidade ela é uma identidade positiva, ela se torna inclusiva. Sim. Quando ela é uma identidade intolerante, ela se torna exclusiva. Então, ela não é tolerante com qualquer um que pense diferente dela. Tá? Como é que você enxerga essa questão da identidade empresarial e esse contexto com as identidades, essa inclusividade ou inclusão dos colaboradores e principalmente da geração Z no mercado de trabalho hoje? Olha, Igor, é engraçado, porque quando você comentou isso, eu costumo dizer, quando a gente tem bate-papo em grupos de network e tudo mais, eu costumo dizer o seguinte, que existem, para mim, né, existem três potenciais clientes. E é engraçado porque quando você comenta, você coloca isso na mesa, essa identidade, ela bate muito com a resposta desses potenciais clientes. Que é o seguinte, eu tenho aquele potencial cliente que conhece a legislação e quer aplicar. Ele quer proteger a sua estrutura. E é muito nesse sentido de... Não interessa, eu tenho que aplicar e ponto final. Eu tenho que atender essa demanda porque eu tenho pessoas, eu tenho responsabilidades, eu tenho que fazer o negócio girar. Eu costumo dizer que é o bola na rede, né? É o cliente bola na rede, porque esse cara ele vai fazer aquilo que precisa ser feito para atender essas demandas e ele entende o aspecto social disso. É fantástico esse camarada.
Tem o segundo, que é aquele que sabe o que tem que fazer, ele precisa executar esse processo, ele sabe da responsabilidade social dele, mas ele ainda não encontrou o momento certo financeiro para fazer. E é aquilo que eu te falei no início. Existe muito cliente nesse sentido, mas a filosofia dele está voltada para esse novo. E você tem um terceiro cliente, que é aquele cliente que não... Eu sei que não vai dar jogo. Por quê? Porque ele é bola murcha. Ele não vai fazer porque ele não quer fazer. E ponto. Ele acha que não precisa. Ele acha que é uma besteira ter que se preocupar com isso. No ponto de falar assim, não, eu não preciso me preocupar com isso porque eu tenho poucos dados. Não, mas não importa, você pode ter um dado. Se ele vazou, você vai afetar a vida daquela pessoa, né? Já vi casos de pessoas que tiveram um dado simples vazado, mas atingia a personalidade dela, né? E isso teve uma consequência psicológica muito grave para ela. Poxa, e qual a tua responsabilidade em cima disso, né? E aí você tem que ajustar os seus controles, as suas políticas, colocar para o pessoal que está trabalhando ali na frente, o motivo de você fazer isso, né? Costumo muito dizer isso, que a lei de proteção de dados ela fala sobre pessoas, não sobre lei. Você está trabalhando ali com a ponta de que você precisa cumprir uma legislação para benefício dela e para benefício de outras pessoas. Isso vai tornar a vida melhor. Assim como todos esses processos que você comentou agora, né? O ESG, por exemplo, ele vem exatamente para entender que a empresa não é só uma empresa ali, ela tem uma responsabilidade dentro de toda a sociedade, dessa engrenagem toda, né? Não sei se eu estou me estendendo aqui, tá? Mas vai me avisando. Mas eu acho que é muito isso, entendeu? Então esse cara, que é o que eu chamo de bola murcha, eu sei que uma hora ele vai me procurar ou procurar alguma outra empresa, não porque ele quer se adequar, mas porque ele tem que responder a uma multa ali que está na cola dele, né? E agora ele precisa de alguma solução, entendeu? Mas esse camarada, não posso dizer que não tem um futuro no mercado, mas ele vai ter cada vez mais restrito o seu mercado, porque a expansão de cultura veio para ficar. E quando você fala de mercado, a gente fala de geração Z como força de trabalho, mas eles também são mercado consumidor. Sim. E as empresas, as grandes empresas e corporações, elas respondem à demanda dessa geração. Então, você ter um olhar multifacetado. Não é só como potenciais colaboradores na sua empresa, mas também público consumidor para os seus produtos, seus serviços. Sim. Então, quando você adequa a sua empresa de forma que os dados das pessoas que lá trabalham seja protegido e honrado, que seria até um segundo nível depois da proteção, porque isso é obrigação, né? A honra, ela não é uma obrigação, ela é facultativa. Quando você vai honrar alguém, você vai fazer algo que não é obrigação sua, mas que essa não obrigatoriedade, ela é muito bem recebida por quem recebe essa honraria. E aí a gente, quando você fala e você honra as pessoas, você acaba dando um plus, um diferencial competitivo. Então, ajuda também quem quer trabalhar na sua empresa e quem quer consumir os seus produtos e serviços. Só puxando o gancho em relação à honra, quando a gente fala de identidade, estamos falando de alguns princípios fundamentais. E eu gostaria que ficasse muito claro isso para quem está assistindo. Você que tem uma empresa, ou você que já consumiu algum conteúdo ou produto de alguma empresa ou influenciador, presta atenção nisso daqui que vai ser bom. Existem 5 princípios fundamentais sobre os quais você constrói valores e com esses valores você constitui culturas quando esses valores são coletivos. Faz sentido ou não? Total. Então, os princípios é como se fosse os bloquinhos mais básicos do Minecraft ou os ingredientes mais fundamentais da vida, tá? Então, você tem o princípio da honra, que é um desses princípios, o princípio do servir, o princípio da fonte, o princípio do amar e o princípio da aliança, tá? Isso, falando num modo de vista assim, bem pragmático. Você pode colocar outros princípios como fé e tudo mais, mas aí pode até ser um papo um pouco mais religioso, ou esotérico, ou místico. Vamos ser bem concreto aqui. O que tem a ver esse princípio do servir? Tem a ver com a razão de existência de uma empresa.
Os marqueteiros costumam falar de entender as dores do cliente e servir o seu cliente. Mas se uma empresa não serve o cliente, ela não serve para o mercado. E servir o cliente é servir as necessidades e as expectativas que os clientes têm. Isso significa o quê? Você adequar a sua comunicação com o cliente. O cliente tem algumas expectativas. Por exemplo, que a sua empresa tenha um propósito. Para que ela existe? As pessoas hoje, André, elas estão muito ressabiadas, elas estão muito sagazes, espertas com empresas de maneira geral. Por quê? Porque elas não são bobas, elas têm acesso ao conteúdo e elas têm acesso à informação e elas sabem as empresas que têm agendas ocultas, as empresas que só querem fazer dinheiro em cima de causas. Então, por exemplo, você tem empresas que até ontem estavam descendo o pau em um certo grupo. E aí, hoje, agora amam esse grupo do nada. Peraí, por que isso, entende? É só uma jogada de marketing. Então, o servir é servir segundo as necessidades de quem você serve. Esse é um princípio do servir. Quando a gente fala de servir, portanto, significa que tipo de mensagem você está semeando no mundo. Então, sabe, por exemplo, G4 Educação, essa escola mais moderna de empreendedorismo, você tem, lógico, você tem performance, você tem metas, é claro que você tem, mas você também tem uma cultura que é uma cultura que entende mais essas necessidades dessa geração mais atual. Como é que você entende esse contexto do mercado atual, dessa geração mais jovem e desse princípio do servir, não só para as empresas que você serve, mas para você também? Olha, você comentando aqui, vamos lá. Você tem o seu propósito em si, né, de servir, de atender a essa demanda, de oferecer muito além do seu produto como um todo, né? É estar incluído na sociedade, entendendo as suas demandas, as suas necessidades e respeitando muitas dessas demandas e necessidades. Acho que isso é fundamental, porque essa geração ela procura isso. E, ao mesmo tempo, essa geração, eu vou usar esse termo, mas assim, é uma resposta automática, não tem jeito. A gente tem que estar acostumado a isso. Ela é cruel em algumas situações. Em que sentido o da crueldade? A crueldade ela é muito rápida em dar uma resposta ao que está acontecendo em alguma situação. Então, assim, hoje, uma empresa ela não pode não se preocupar com as respostas que ela dá para a sociedade. O que eu quero dizer aconteceu um fator, aconteceu, sei lá, um vazamento de dados, uma pessoa foi desrespeitada em algum lugar, uma pessoa não foi bem atendida. A empresa ela tem que tomar um cuidado tremendo para dar essa resposta. Porque se essa resposta ela não atende a esse objetivo social, ela é uma empresa que terá a sua imagem danificada, prejudicada, por um equívoco dela. Exemplo, tá? Hoje, se eu fizesse a seguinte pergunta para você, tá? Vou devolver com uma pergunta rápida aqui. Se acontecesse um problema na sua empresa, você prefere muito mais ter que pagar uma conta ou ter que se justificar para a sociedade? Ter que pagar uma multa ou ter que se justificar? Depende, em qual contexto e qual é o problema que você está me apresentando. Tá. Vou usar o exemplo do vazamento de dados. A sua empresa foi responsável por um vazamento de dados. E você tem na sua frente aqui duas possibilidades. Você vai pagar a multa, mas só você vai ficar sabendo. Ou você não vai pagar a multa, mas a sociedade vai ficar sabendo que você, por negligência, foi responsável por um vazamento de dados. Quando você me fala isso, é claro que não é só eu que vou ficar sabendo, porque se houve vazamento de dados, a pessoa também fica sabendo do vazamento de dados, sim ou não? A origem. A origem, às vezes, ela não fica sabendo. Aconteceu um vazamento. As pessoas ali que forem envolvidas, elas vão ficar sabendo. Mas a sociedade como um todo, não. Tá? Esse é um lado. O outro é a divulgação como uma sanção a respeito desse caso. Por que eu te faço essa pergunta?
tem muitos negócios que sobrevivem se simplesmente ele tiver que pagar uma multa. E muitas empresas, inclusive, colocam isso no seu risco operacional. Mas se divulgar, o que vai acontecer? Essa massa de pessoas que tem essa consciência social, elas vão entender que aquela empresa ela não é confiável. E o negócio dela pode simplesmente ir por água abaixo. E então, eu acho que vai muito nesse sentido. Entendeu? O quanto que a empresa ela tem que saber responder a esses casos para que a imagem dela não fique prejudicada. A multa, em algumas situações, a empresa... Vou colocar dessa forma. A empresa até ela sabe que no risco operacional dela, ela em algum momento vai ter que se deparar com alguma multa aplicada pelo governo e tudo mais. Mas a divulgação desse problema perante a sociedade pode trazer um risco muito maior. Aí vem cancelamento, aí vem... como é que chama aqueles processos que as pessoas fazem de... Boicote? Boicote direto a determinada marca, porque não respeitou um fator, porque não deu atenção a outro fator, né? E... Enfim, não sei se eu acabei me perdendo aqui na resposta, mas eu acho que está muito dentro disso que você comentou, de se preocupar com essa nova geração. Porque eles estão de olho no seu trabalho, né? E quanto mais você olha para essa proteção, muito mais respeito desse pessoal você vai adquirir. Sim, isso abre alguns outros questionamentos que talvez não dê tempo de falar nessa primeira versão do podcast, porque assim, então a empresa ela pode criar um comportamento mascarado só pensando na resposta ou na imagem que ela mostra perante a sociedade, que seria algo não desejável, porque as pessoas querem a verdade, elas não querem uma máscara. Isso também abre outros questionamentos no sentido de... Bom, então, isso que você falou de só a pessoa ficar sabendo me soa um pouco como suborno, né? Pagar para não manchar a imagem. E aí abriria outros questionamentos morais, mas tudo bem, depois a gente volta nesse ponto. Ficou faltando a parte do porquê que você pratica o seu serviço na sociedade? Sim. Perfeito. Bom, vamos lá. Aí vem um pouco de um desconforto que eu tinha na minha atividade, né? Eu passei a empreender num passado não muito distante, né? E isso veio de um desconforto direto de como as empresas nas quais eu trabalhava atendiam seus clientes, colocavam, né, o serviço para os seus clientes, olhando muito mais para o lucro só por conta disso. E eu falei, não é isso que eu quero, não é essa a minha proposta de trabalho. Eu quero entender, eu quero oferecer um serviço que vá além, né? Que eu entenda o propósito do cliente, entendeu? Então, foi muito nesse sentido que eu já venho de uma experiência grande, eu sou advogado, estou formado em 2000, né? E desde então, aliás, antes disso, já trabalhando dentro do escritório de advocacia e tudo mais. E quando eu me especializei na área de direito digital e proteção de dados, você começa a perceber essa necessidade de uma proteção maior de uma sociedade que está à margem disso, né? O pequeno empresário, as pessoas que não têm o atendimento correto. Porque você pega uma grande empresa e que ela tem que se adequar e ela tem capacidade para isso, perfeito. Mas e o pequeno empresário? E aquelas pessoas que têm os seus dados coletados por outras empresas por aí e precisam também dessa proteção? Porque você olha a proteção da empresa, mas você tem que olhar a proteção da sociedade também, né? A gente tem um trabalho, às vezes, em instituições religiosas para exatamente por essa proteção social que ela tem que oferecer para essas pessoas que estão à margem de toda essa atividade, né? Então, acho que foi muito isso. Acho que é muito um propósito mesmo de dar uma contribuição social, sabe? E outra pergunta que acaba vindo também, outro questionamento que é um pouco mais complexo de ser respondido de imediato, é o seguinte: é muito fácil e subjetivo você se ofender por qualquer coisa. Porque essa é uma questão completamente subjetiva. É a interpretação que você faz da realidade que pode ser ofensiva
ao seu ego ou não. Dentro, lógico, do bom senso. Tá? Se Sim. a pessoa... Né? Porque o pessoal costuma pensar em 8 ou 80, né? Então, quer dizer, então qualquer coisa, nada é ofensivo. Não, tem que ser bom Sim. senso. Mas, assim, tem gente que se ofende com muita facilidade. E talvez isso diga muito mais sobre a pessoa e as feridas emocionais que a pessoa tem, do que sobre necessariamente quem fez a colocação que foi interpretada como sendo ofensiva. Como empresa, muitas vezes, a empresa ela não tem direito de escolha. E muitas vezes, principalmente na Justiça Trabalhista do Brasil, que dos 7, 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, as empresas que tem no mundo, 95 a 96% dos processos trabalhistas estão concentrados no Brasil. É uma coisa impressionante, assim, maravilhosa, né? Então, alguma coisa tem de extraordinário, digamos assim, no Brasil em relação à legislação, em relação à interpretação não só subjetiva da pessoa, mas também judicial, que é feita nessas demandas trabalhistas. E isso é um questionamento bastante complexo, que dá muita margem a muitas interpretações diferentes e é uma coisa meio filosófica. Sim. Como é que a gente pode mesclar um pouco isso? Servir é um princípio. Você ser útil para a sociedade, não só para você, não só para sua família, é um princípio. E as pessoas elas buscam isso. Isso está no código-fonte da vida, do universo. Você pode ver que uma planta ela aponta para o serviço quando ela perpetua a própria espécie. Os seres humanos eles não têm a obrigatoriedade de perpetuar a própria espécie. Ninguém obriga você a reproduzir. Mas você tem formas diferentes de semear e deixar legados no mundo. Um deles é com uma empresa. Outro deles é com uma ideia, com uma produção de conteúdo. São maneiras que você tem de semear no mundo. Isso é um ato de serviço. Agora, como é que a gente mede, se é que tem como medir a qualidade desse serviço? Através dos frutos que isso gera. E é aí onde a gente consegue conciliar um pouco mais. Por quê? Vamos supor um cenário hipotético de uma empresa que ela é irredutível. E qualquer funcionário que vá trabalhar nessa empresa se sente desrespeitado. Por mais que ela produza capital financeiro, que tipo de consequência, que tipo de fruto ela está deixando nas pessoas que vão trabalhar lá? Essa geração mais atual, ela tem essa consciência desse efeito que a empresa gera nas pessoas. E isso é cada vez mais importante do que o capital financeiro. Faz sentido para você? Total. Então, esse é um princípio do serviço. Você tem o princípio da honra, que é a não obrigatoriedade de você produzir alguma coisa para a sociedade. Se o servir é a semente, a honra é o fruto que envolve a semente. A fruta que envolve a semente. Todos os princípios eles têm bases na natureza. É o que se chama de base lógica natural. É o que está na natureza. E aí você fala, mas o que isso tem a ver com prosperar, ou com empresa, ou com proteção de dados? É aí que tem aquele extra a mais. Nos Estados Unidos, você tem empresas que valorizam tanto a identidade dos seus colaboradores que eles colocam bottoms com os pronomes dos colaboradores para eles trabalharem lá e as outras pessoas entenderem como elas devem se referir a eles. Ah, será que isso é certo? Será que isso é errado? Não sei. Será que isso aumenta a produtividade? Depende das medições que isso acontece. Será que essa é uma prática boa para fazer no Brasil? Testa e vê. O ponto é, quando você faz com que as pessoas se sintam não só bem servidas, mas honradas, automaticamente você passa a ter um efeito de reciprocidade. E o colaborador passa a querer honrar a empresa também. Faz sentido isso ou não? É uma sensação de pertencimento. Exato. E quando você pertence à empresa e você se sente de fato pertencente à empresa, acontece uma coisa mágica. Você dá o seu 100%. Você ativa as suas emoções. Qual que é o case que você teve, André, que foi a transformação que te deu mais prazer ver
no sentido de proteção de dados, no sentido desse contexto que a gente está falando, de serviço, de honraria? Olha, eu teria alguns cases aqui. Alguns, por contrato, eu não posso falar, porque existe, né, uma cláusula que eu não posso mencionar e tudo mais. Mas eu poderia dizer o seguinte, nós somos DPOs da Santuário São Judas Tadeu, de São Paulo. E é engraçado, porque lá a gente percebeu que desde o primeiro dia que a gente começou o trabalho de adequação, a equipe ela estava muito ligada nesse processo. Porque já existia um pouco lá dentro, na estrutura, conforme os gestores caminharam com os processos internos lá, já existia muito essa sensação de pertencimento, sabe? Das pessoas doarem o seu tempo para resolver essa questão dentro da instituição. E quando a gente fala doar o tempo, eu tenho que pensar o seguinte, tá? Quando a gente entra com um processo de adequação, eu vou tirar uma pessoa do processo de trabalho dela para ela fazer algo que não estava esperado naquele dia, naquele momento, para tentar melhorar uma estrutura que, vamos colocar assim, naquele momento, pode ser ou não que melhore a empresa. Então, a pessoa tem que acreditar. E ela só vai acreditar se ela tiver essa visibilidade de pertencimento, sabe? E foi o melhor local que a gente conseguiu implantar o projeto. Foi rápido, as pessoas engajaram no projeto, entenderam o propósito disso, sabe? Entenderam que era não só alcançar uma melhoria pessoal, mas uma melhoria para todos, sabe? Foi realmente bem gratificante esse projeto. É interessante porque quando as pessoas estão engajadas num projeto, quando o grupo está engajado, o resultado ele vem muito rápido. Sim. Você notou algum tipo de característica comum aos grupos que você atendeu que estavam engajados? Algum tipo de feeling, alguma identidade, algum traço que pudesse ser como se fosse uma pista para você perceber assim, cara, esse grupo ele tem propensão a ficar mais engajado, ou esse grupo ele já se desconectou emocionalmente da empresa? Existe algum tipo de padrão, de sinal nesse sentido? Sim, liderança. Tá voltado à liderança. Você percebe quando o líder ele consegue explicar o propósito e colocar as pessoas na mesma vibração, digamos assim, você consegue seguir com o projeto muito bem. Quando você não tem uma liderança que coloca esse propósito, e isso não é de imediato, é o que você falou, Igor. Não é assim, não, hoje eu estou com o propósito de colocar todo mundo na mesma frequência. Não é assim. Vem de cultura, vem de processos anteriores, as pessoas sabem quando você tem uma empresa engajada ou quando você não tem uma empresa engajada. E quando você encontra a liderança colocando isso para os seus funcionários, seus colaboradores, o processo acaba sendo mais fácil, sabe? Tem outros, tem de uma empresa, você vê, vou colocar aqui, de uma pequena empresa de Guarulhos, a JC Móveis. O processo foi muito fácil de executar. Por quê? Porque as pessoas, por mais que elas não conhecessem a legislação, porque a gente teve que colocar um treinamento para entender o que era e tudo mais, elas estavam engajadas com o propósito da liderança. E, aliás, eu gosto de falar, foi uma das clientes mais assim... Sabe aquela cliente fofa? É isso, né? Sabe liderar assim com uma habilidade sem igual. E o projeto foi fácil, sabe? Em compensação, em outras empresas, inclusive grandes empresas, o processo travou exatamente quando você tinha que conseguir esse engajamento, mas não pela demonstração do propósito, e sim pelo outro aspecto. Ou você faz isso ou vai ter uma punição. E aí as pessoas não entravam engajadas. Entendeu? Quando você fala de liderança como principal termômetro de sucesso de uma equipe,
Isso está diretamente relacionado com o princípio da fonte. Como assim? As pessoas, pela pouca experiência que eu tenho, tá? Relativamente pouco tempo, e não estou sendo demagogo, não. São só 15 anos trabalhando com vendas no comercial, tenho clientes no mundo todo, mas enfim. O que eu percebo? As empresas e as pessoas de maneira geral, e principalmente gente, todas elas têm é como se fosse um desejo no coração delas, um desejo que nem elas mesmas sabem muito bem explicar o que é. Mas elas têm como se fosse uma sensação térmica. É como se elas sentissem um calor e elas se sentissem atraídas pelo calor, como mariposas. Só que elas não sabem enxergar a fonte da luz, elas só sentem termicamente esse calor. Qual que é esse calor? A fonte. Olha só. Presta atenção. A fonte, ela é o calor que lembra as pessoas do propósito de vida que elas mesmas nasceram para ter. Essa fonte é o que lembra elas vagamente, subconscientemente, que elas foram criadas para algo maior do que essa vida de gado enfadonho. Essa fonte é o que dá aquele gosto em viver, em você servir com prazer o outro. Mesmo que isso tenha um fator de orgulho, de você se orgulhar pelos seus feitos, mas também tem algo que vem do fundo da sua alma. Sabe a verdade que você pode ver nos olhos de uma pessoa? Sabe a alegria? Você é pai, certo? Certo. Sabe a alegria que você teve, a transformação? Porque de 100% dos pais que eu já conversei até hoje, todos, sem exceção. Mães também, mas no caso da mãe é um processo um pouquinho mais gradual, né? Porque ela vai fazendo a gestação e tudo mais. Então, o pai não, de repente só cai a ficha quando ele pega o bebezinho nos braços. Sim, sim. É uma transformação. E aí você olha para aquele ser e você pensa, acabou, eu não vivo mais por mim. Sim. Agora eu vivo por esse neném. E aí você vai aprendendo um pouco mais sobre o porquê que a vida é boa de ser vivida. E eu te falo, essa geração Z, essa galerinha mais jovem, ele já tem esse conhecimento de fábrica. Todos. Só que você tem uma mídia atrasada, você tem empresas que são só invernizadas como sendo legaizinhas, mas todos eles têm em seus foros íntimos, em seus corações, o desejo de acessar a fonte de novo. E eles sabem quando você é só uma pessoa invernizada, quando você é só fake. Eles sabem e não se contentam com isso, eles têm sede pela verdade. E é justamente essa fonte que o líder é capaz de acessar e mostrar para os colaboradores e para os seus liderados de maneira mais efetiva. E é isso que faz com que as pessoas olhem no líder, a fonte de calor está ali. Então eu vou para aquela direção. Não é a pessoa do líder, o líder é só um facilitador. Sim. É só um facilitador do processo de cada pessoa, mas não se trata da figura do líder. É aí que a soberba se diferencia do serviço. A pessoa que serve por uma imagem, por uma reputação, para zelar com o perfilzinho no Instagram e tal, ela é rapidamente esquecida. Mas a mensagem, que é mais importante do que o mensageiro, ela sempre será lembrada. E essas pessoas que têm o coração apontado firmemente no serviço, essas acabam penetrando mais no coração dos liderados. E é isso que acaba sendo um pouco, não é hipnótico o termo certo, mas é um pouco assim, mesmerizante, um pouco assim, cara, eu não sei porquê, mas eu quero continuar seguindo e me aproximando dessa fonte de calor. Essa fonte de calor, ela é a fonte da vida, de tudo. A gente até poderia elaborar um pouquinho mais o assunto, porque eu vou tentar ser simples e faça perguntas. É importante que você faça todas as perguntas que você quiser.
Quando a gente fala da fonte, a gente fala do quê? Do código-fonte do universo. Caramba, Carbone, dá para ser mais simples? Dá. Desde um microátomo, um hadron, uma subpartícula atômica, um próton, até uma galáxia, todos seguem certos padrões matemáticos. Aí você fala, ih, pronto, começou a falar de matemática, ficou embaçado. Não, matemática... Mas advogado aqui? Então, pô, fala de lei que eu entendo, falar de número, cara. Mas assim, a matemática, ela é só o efeito. Qual que é a causa? A causa é outro princípio chamado amar. Que é o alfa e o ômega, é a finalidade, é o começo e o fim. Quando você tem uma sociedade que fala que o amor é o que importa, você tem um monte de empresa que se vale desse jargão para vender camiseta para você. E vender ideias, e semear ideias meio tortas na tua cabeça. Então, isso é o que se chama de meia-verdade. Você pega algo que é genuíno, como, por exemplo, o princípio do amor, e você perverte isso para satisfazer uma agenda. Tá fazendo sentido ou não? Tá fazendo sentido. E veio um negócio que eu vou te perguntar daqui a pouquinho. Eu já vou elencar os temas aqui, tá? Tá. Beleza. Então, o amar, esse princípio do amar, ele é o exercício da fonte, ele é o gerúndio da fonte, é você ser você mesmo. E aí a gente volta naquele tópico sobre identidade. Quando você descobre quem você é, quando você descobre a sua identidade, seja pessoal ou corporativa, você começa a acessar algo que começa a jorrar de dentro do seu coração para fora. Isso é o que se chama de fonte de águas vivas. Porque imagina uma fonte que vem do nada, imagina do nada, tipo um holograma que começa a jorrar água do zero e transbordar cada vez mais. Isso é o que acontece quando você acessa quem você é. E como as pessoas hoje elas foram tão inculcadas, tem tanta lavagem cerebral, tanta hipnose, tanta propaganda, tanto joguete político, as pessoas elas ficam confusas com mensagens de contrariedade e ambivalências, ou seja, você tem um valor que aponta para dois lados opostos, entende? Isso é o que faz as pessoas ficarem estagnadas. A estagnação, eu já vou fazer um 360 no raciocínio para fechar. A estagnação, ela leva ao quê? Ao descontentamento, à apatia e ela leva à evasão da força de trabalho nas empresas. As pessoas elas foram criadas para serem produtivas, André. Todas. E todas no seu foro íntimo querem ser produtivas. Só que elas não querem ser produtivas para empresas que não são legais e não as respeitam. E elas não querem ser produtivas enquanto elas não entendem o que significa ser produtivo nesse mundo. O que significa ser produtivo no mundo? Quando você liga na fonte. E aí você tem uma equipe de gestores, uma equipe de líderes que é capacitada para conduzir essas pessoas para chegar a esse entendimento, essa percepção de valor. Então, princípio do servir, princípio da honra, que a gente pode falar com mais detalhes em seguida, princípio do amar, princípio da fonte. E você tem outro princípio que é o da aliança. Por que empresas dão certo? Porque tem times que funcionam. E um time que funciona tem uma liderança forte. A liderança forte, ela sabe conduzir as pessoas não para ela própria, mas para o amar. E aí para valores que são maiores do que a própria pessoa. É isso que faz uma empresa ser bem-sucedida, é isso que faz qualquer pessoa ser bem-sucedida, mas começa onde? Começa em ela ficar calma e tranquila, em ter um espaço para florescer na empresa. E tem tanta, me perdoe o termo, mas tem tanta incompetência no mercado que as pessoas elas pegam o nosso sistema de escolarização é tão pouco proveitoso porque você tem tantas pessoas que são excepcionais no que fazem, mas ficam nos lugares errados. Sim. E elas são convencidas a ficarem nos lugares errados. E você tem tantos colaboradores que são espetaculares, mas ficam em funções erradas porque não tem uma liderança bem treinada e competente para alocá-los nas áreas certas. É engraçado, né? Parece que a pessoa fica
a pessoa tem algum déficit em alguma área, e aí vem a liderança e fala, não, mas você tem que aprender isso, você tem que aprender isso. E esquece de dar o suporte naquilo que a pessoa é excelente. Lá ela vai produzir muito. Só que não, fica concentrando numa área em que ela não vai produzir por sua natureza, né? Sim. E não que isso seja ruim. Não, ela tem um outro lado, tem um outro talento que ela pode usar muito mais, né? Do que nivelar todo mundo por baixo seria. Vamos lá, aumentar o sarrafo aqui, colocando as pessoas para produzir aquilo que elas sabem e têm talento para isso, né? Exato. E quando a estrutura da empresa ela consegue abarcar, ela consegue suportar esses talentos, aí a empresa prospera. Só que para a estrutura da empresa conseguir suportar esses talentos, a gente tem a LGPD, a gente tem o trabalho do DPO, que é o início daquele groundwork, né, daquele trabalho de base inicial, para que a empresa consiga ter as pessoas respirando com folga dentro da empresa e podendo desempenhar os seus papéis da melhor maneira possível. Depois você tem outros trabalhos que são sinérgicos aos seus, que fazem com que as pessoas floresçam e criem aquela liga entre as equipes e entre as lideranças. Sim. Mas tudo isso precisa de um propósito. Precisa. E o propósito ele só vem quando você tem combustível para queimar. Você precisa acessar esse combustível na fonte infinita de combustível, que é justamente o quê? O princípio da própria fonte. Então, existe uma diferença no olhar de quem acessou essa fonte. Existe uma diferença no olhar do líder que sabe qual é a fonte e que traz as pessoas para perto da fonte. É isso que todas as pessoas buscam, principalmente a geração Z. Ele já vem de fábrica com isso mais claro. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Não, faz total. E, aliás, uma pergunta que eu tenho seria o seguinte, você comentando aqui, a gente ouve muito a respeito de essa geração agora só quer saber de ser influencer, né? Então eu vou abrir um canal no YouTube e pronto. E aí você encontra um aspecto diferente que é, bom, se elas querem esse caminho, quer dizer que o caminho da empresa, o caminho de uma carreira diferente, parece que foi esquecido, né? Parece que foi deixado de lado. Não vou falar 100%, lógico que não, mas tem uma parcela aqui da garotada que está entrando no mercado de trabalho agora que simplesmente acha que, não, vou viver do YouTube para o resto da vida. E isso estaria ligado muito a esse ponto que você comentou? Sim, e também há outro fator fundamental, que é o acesso a opções. Hoje em dia você tem opções de fazer renda extra na sua casa. Hoje em dia você tem o YouTube que paga para você produzir conteúdo no YouTube. Você não precisa nem mostrar o seu rosto. Você não precisa nem trabalhar com conteúdo autoral seu. Você pode fazer cortes de outras pessoas. Você pode fazer um TikTok que bomba. Você pode vender uma página no Instagram, em qualquer outra rede social, que tem muitos seguidores. As pessoas pagam dinheiro para isso. É só você passar as métricas certinhas. Entende? Então, hoje você tem alternativas de fazer dinheiro. Fazer dinheiro não se tornou o problema. O grande problema hoje é por que fazer dinheiro. Sim. E por que fazer dinheiro nesses caminhos que a sociedade hoje considera que são os mais importantes. Então, são déficits que os empreendedores, as empresas que percebem isso e capitalizam em cima disso no bom sentido, eles saem totalmente à frente da concorrência. Sim. Então, você que tem uma identidade clara, e aí o pequeno empreendedor começa como? Ele vai construindo a cultura na empresa dele como consequência da identidade dele próprio. Se a identidade dele próprio está bem alicerçada na rocha, qual que é a rocha? Os princípios? Excelente. Se ela está alicerçada na areia, como assim? São valores que contradizem os princípios, aí começa a dar ruim. Sim. Então, para explicar melhor, você tem valores que são camadas em cima dos princípios. Os seus valores podem potencializar ou obstruir a execução desses princípios. Quando você tem o princípio da honra, que é você prestar um serviço, mas não só um serviço de excelência, mas você fazer aquilo que não foi pedido e você se preocupar em honrar a pessoa que você está servindo, como sendo algo não obrigatório, você acessou esse princípio da honra. O que bloqueia o princípio da honra? A arrogância, Sim. a soberba, o orgulho. O orgulho busca a separação.
E o orgulho não é mal. O orgulho ele existe para te proteger e para fazer você sobreviver. O orgulho é como se fosse uma carapaça de uma tartaruga, com espinhos. Uhum. Só que se você ficar dentro do casco, você morre de fome, você morre de sede. Você Certo. precisa sair do casco, e o casco é o seu orgulho. Então as pessoas, elas às vezes, elas colocam a cabeça para fora, vê se tem alguma coisa lá, tá seguro. Aí ela sai do orgulho e começa a caminhar no mercado. O problema hoje é que as pessoas, e o mundo de maneira geral, oferece tão pouca segurança para as pessoas, segurança de dados, segurança delas serem quem são, Uhum. que elas não se sentem confortáveis em sair do casco. E aí Sim. você tem pessoas que não veem problema nenhum em não ser independentes e ficar dependentes dos pais até 30, 40 anos de idade, e é ok, né? E você tem os pais também que, muitos pais que eu já conversei, até que não tá tão ruim assim, ficar Sim, pertinho do sim, meu filho, sim. controla um pouco mais e tal. Então, assim, os valores, quando é que o valor potencializa o princípio? O valor da humildade potencializa o princípio da honra. Uhum. Esse é um exemplo. Só que valores dá para você treinar. E aí que entra a capacitação do treinamento da liderança. Sim. Aí que entra o trabalho do DPO. Porque você vai treinar a empresa para ter valores que potencializem os princípios. Todo mundo gosta de amar, cara. Todo mundo gosta de se sentir amado. Sim. Não tem ninguém que não goste de se sentir amado. Todo mundo gosta de acessar a fonte. Todo mundo gosta de acessar a energia infinita. Então não vai ter ninguém que não vai gostar disso. Se os seus valores estão obstruindo esse processo, é aí que o trabalho deve ser feito. Então isso é só um segmento básico sobre autoconhecimento. Uhum. No trabalho que eu faço, também tem ferramentas, também tem a execução disso na prática, o perfil de cada um. E como é que você potencializa os seus resultados. Porque quando você está baseado em princípios que são eternos, a prosperidade é algo natural. Natural. Você servir os outros se torna algo natural. Uhum. E, consequentemente, você como empresa ter o gás que você precisa para crescer, para servir bem os seus clientes, para oferecer vantagens competitivas, e você crescer como time também se torna algo natural. Faz sentido isso para você ou não? Faz sim. E, Igor, dentro desse processo todo que você faz, por exemplo, você já encontrou empresas que não tinham bons resultados, porque dentro da equipe existia uma equipe que não estava baseada em princípios de acolhimento, né? em atos de acolhimento. Sabe aquela história? Já tem a panelinha aqui, já tem a panelinha aqui. Aí vem o terceiro que chega, ele não se encontra em nenhuma panela. E a partir daí, isso afeta tanto ele que ele começa a não produzir. Né? Uma experiência de resultado que você tenha tido de uma empresa assim que você conseguiu encaixar esse processo e isso trouxe um benefício direto para a empresa, né? Sim. A maior parte das empresas no mercado hoje, elas têm exatamente esse padrão que você falou. Uhum. Então, são pessoas que são empresas cujas pessoas que estão nas empresas ficam em panelinhas e tem aquela mentalidade mais individualista. Ou seja, as pessoas percebem que a empresa é um lugar hostil, o que as pessoas fazem? Entra para dentro do casco ou formam suas tribos, e onde elas se sentem confortáveis só dentro da tribo. Uhum. E aí você cria um clima de mútua excludência, ou seja, nós contra eles, e aí você não tem unidade de linguagem, muito menos de propósito, a empresa fica patinando. Uhum. Já tive resultado de trabalhar em empresa assim, de mais que dobrar o faturamento da empresa em alguns meses e tudo mais. Por quê? Porque na ocasião em que eu estive lá, eu consegui trazer esse pessoal para o mesmo ideal, para o mesmo propósito. E aí, quando todo mundo fala a mesma língua, todo mundo prospera junto. Só que é muito difícil você manter essa cultura quando o dono da empresa não pensa dessa maneira. De regra geral, aqueles donos de empresas que têm hoje, nos seus 40 anos para mais, eles têm mais dificuldades em entender essa movimentação nova dessa energia no mercado. Então, eles têm mais dificuldades
em terem resultados consistentes e em crescer. Eles geralmente ficam só patinando. Turnover alto, pessoas mais individualistas, e aí eles se tornam como resposta mais impositivos. Já que você não me obedece, então eu vou segurar ainda mais firme a rédea em você para que você obedeça. E aí fica aquela coisa, o funcionário se sente mais pressionado, só faz a obrigação, o dono vê o resultado diminuindo, coloca regras mais fortes para o funcionário e entra numa espiral descendente de catástrofe. E aí ele não percebe o quanto isso vai se aproximando de um assédio moral na prática, acarretando até um problema de processo trabalhista. Exatamente. Eu já vi liderança liderando, já acompanhei muito bem de perto isso, liderança liderando pelo conflito. Então ele vai plantando conflitos dentro da equipe para saber se um acaba não produzindo mais que o outro, sabe? Essa geração de conflitos para alcançar um patamar superior na prestação de serviço. Que, lógico, não dava certo, né? Não tinha como. É impressionante. Em escritórios de advocacia, aqui só dando um exemplo da minha área, é muito comum você verificar isso entre áreas. Então, assim, você tem lá o escritório, mas aquela velha rixa de a área do contencioso produziu mais que a outra área, então a gente tem que produzir mais para bater a outra área. E você acaba criando, na prática, 4, 5 escritórios diferentes dentro de um só. Quando você tem uma rivalidade esportiva, ok, é saudável. Rivalidade esportiva. O que significa isso? Vamos pegar um exemplo extremo, pegar um UFC da vida. Os caras estão lá, eles são literalmente para se quebrar todo lá dentro do ringue. Termina a luta, eles se abraçam. Por quê? Fica dentro do ringue a rivalidade, a competição. E aí você tem uma característica, toda característica ela pode ser saudável quando ela é bem dosada. Em exagero ou em excesso de falta, ela se torna algo ruim. Então, a competitividade, essa coisa mais masculinona de ser, coisa de testosterona, sabe? Querer ser mais que o outro. Se você tem isso numa dosagem saudável, ok. Se você tem isso em excesso, isso se torna prejudicial. Como é que você vai saber qual que é a dosagem certa? Você precisa ter maneiras de medir a satisfação da sua equipe. E isso é uma característica tão de nuance, é tão de um detalhe, é tão subjetivo, você precisa ser tão sensível para perceber no outro, que não dá simplesmente para você chegar e falar assim, de 0 a 10, quão feliz você está hoje? Não dá. Sabe? Então, existe uma necessidade cada vez maior de um atendimento humanizado e daquele líder que sabe extrair o melhor de cada um, mas não apenas para a pessoa entregar tudo que ela tem hoje, mas para ela se dedicar emocionalmente à empresa. Hoje é um paradoxo, mas essa geração, ela é a geração que, ao mesmo tempo, ela é a mais intensa emocionalmente, mas a mais ausente emocionalmente de todas. Olha só. Você tem o que se chama de relações líquidas hoje em dia. Aquele carinha lá, o Bauman, tal, pegou e falou assim, não, o bagulho é tudo líquido. Então tá bom. O que ele quis dizer com isso? As pessoas, elas acabam tendo relacionamentos profissionais líquidos, faz aquela, fica, tem o crush lá, aí fica com a pessoa ou com a empresa e depois sai. Por quê? Porque quando acessou alguma ferida emocional dessa pessoa, foi tão intensa a dor que ela sentiu que ela se retraiu no casco e falou, não quero nunca mais passar por isso. É muito efêmero, né? É efêmero e é muito intenso. Sim. Então, essa intensidade, ela produz uma reação de luta e fuga muito aguda. Essa, que é uma reação fisiológica natural. O cérebro ele não sabe diferenciar uma situação imaginária de uma situação real. Então, você acaba tendo fisiologicamente uma resposta que ela é uma resposta, é como se fosse a mesma coisa na realidade. Só que quando essa resposta, em função do medo, o sequestro da amígdala e todos esses trens aí, quando você tem uma reação moderada, você até aumenta a sua performance um pouquinho, que é o tal do estresse. Só que aí você tem dois problemas na sociedade hoje. O estresse crônico, que degenera a tua saúde aos poucos. A ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Do mundo só. Né? Você tem a China, que tem bilhões de pessoas lá, é menos ansioso que o Brasil. Por quê?
Porque o modelo de gestão, o modelo social e o modelo de cultura no Brasil é um modelo que semeia a ansiedade. Não é para menos com tantos problemas que o Brasil tem. Sim. Agora, você como empresário, você como empresa, você tem o dever, já que você está na posição de empregar, de fornecer esse ambiente colaborativo para os seus colaboradores. Para que aí você acesse o princípio da aliança. Como é que funciona esse princípio? De forma rápida, porque nosso tempo, infelizmente, está acabando. Está acabando. O princípio da aliança, ele funciona na medida da congruência dos outros 4 princípios. Como assim? Quanto mais você tiver pareamento Bluetooth, quanto mais você tiver similaridades ou semelhanças com os outros princípios, numa equipe, de maneira geral, mais sobe a sua performance. Então, vamos supor, você tem uma equipe que preza muito pela honra e quer honrar os seus clientes, aí dá mimo para os clientes, aí dá aquele atendimento super premium e tudo mais e tal. Se você tem um integrante novo, que para ele a honra está na última prioridade e o que importa mais é o servir, vai ser aquele cara que vai ser destoante do grupo, vai ser aquela gotinha gelada no chuveiro quente. Nada mais desagradável como isso. Você está lá tomando seu banho quente, mas tem aquela gotinha. Você já passou por isso ou não? Já. É terrível. E aquela gotinha gelada lá no meio do chuveiro. Enfim. Que cai no meio das costas, inclusive, isso, é louco. Aí você tem aquela nota destoante na equipe. Tá. Então, como é que você resolve isso? Primeiro, você precisa ter uma cultura sólida para que você saiba quem contratar, quem recrutar, quem selecionar, quem manter na equipe, quem passar pelo processo de experiência. Mas antes disso, você precisa ter uma estrutura na qual você consiga prosperar com a sua empresa. E essa estrutura envolve o quê? Um tratamento de dados. Sim. Imagina você, vamos criar um lar, mas não tem nem parede, nem teto, é a casa muito engraçada, não tinha nem chão. Esse chão, essa estrutura, é o tratamento de dados. É o que você faz como DPO e é o que a legislação hoje tenta dar um framework, tenta dar umas diretrizes gerais para as empresas lidarem com os dados de seus clientes. Sim. Na sociedade, na geração que é mais digital do que física, a importância de você cuidar bem das informações e dos dados, ela é primordial. Sim. Faz sentido ou não? Faz. E é impressionante o quanto esse tipo de preocupação, ele reside nos pequenos detalhes. Uma situação simples, tá? De um contrato que você deixa em cima da tua mesa. De uma planilha que você encaminha por um e-mail, né? Se você tomar um cuidado de, na hora de sair da tua mesa, você guardar aquele contrato, se você tomar um cuidado só de revisar para quem que você está encaminhando o e-mail, sabe? Esses detalhes, eles trazem uma segurança tão maior. Porque tem um ponto, né? A gente fala que vazamento de dados, tem uma máxima, né, que já está ficando antiga, né, que o pessoal fala o seguinte, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Porque a gente não pode controlar a ação de criminosos que vão invadir o sistema da sua empresa. Você pode se proteger, mas às vezes o melhor alarme que você coloca no teu carro não impede dele ser roubado. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que você vai colocar dentro da sua empresa como uma cultura mesmo, né? Tá bom, eu não consigo me precaver, ou melhor dizendo, se precaver consegue, mas você não consegue impedir 100% que algum hacker invada a sua empresa. Mas aqui internamente eu posso fazer o meu trabalho. E quanto mais você demonstra preocupação em proteção, mais os seus funcionários vão entender que os dados deles também estão protegidos, né? Não é só para inglês ver. Eles sabem que a coisa está acontecendo. E aí a segurança acaba sendo muito maior. E quando você tem colaboradores que têm essa noção de segurança, quais são os maiores bloqueios de performance, os maiores bloqueios de resultados que as pessoas têm? São 2. O primeiro deles é o medo e o segundo é o orgulho. O orgulho dá para a gente trabalhar. De maneira geral, dá para encaminhar porque o orgulho é criativo, é criador. Então dá para redirecionar essa energia e canalizar em algo bom. O medo é que é um problema.
Geralmente as pessoas brigam com medo de frente, elas batem de frente com medo e pegam um medo maior para vencer o medo. Sim. E aí fica numa coisa muito pesada, muito negativa. Por exemplo, olha, se você não entregar essa meta aqui, você vai ser mandado embora, sabe? Aí é o medo de não bater a meta e o medo de ser mandado embora. Qual o medo que é maior? Aí a pessoa acaba indo assim muito contra gosto. Uhum. Quando você dá uma sensação de segurança, você faz o que com o medo? Você diminui o nível do medo. Diminuindo o medo, você diminui os níveis de cortisol, você aumenta a sensação serotoninérgica do cérebro e você aumenta a sensação de bem-estar e o fator criativo da pessoa. Uhum. Não dá para você medir as consequências positivas de você ter uma equipe criativa. Uma ideia pode salvar a tua empresa. Sim. Um esmero a mais, um cuidado a mais pode ser a solução que a tua empresa estava precisando. Então, sem contar o aspecto óbvio de você ter uma performance melhor quando você tem um ambiente que tem uma segurança maior. Sim. E a gente tem a famigerada pirâmide de Maslow, Uhum. que você tem as necessidades básicas colocadas em estrutura hierárquica. A mais básica de todas é aquela coisa mais animalesca possível. E aí hoje a gente tem uma sociedade que parece que não entende como é que funciona o jogo e nivela muito por baixo. E domina as pessoas pela fome, pela sede, pelas necessidades de abrigo, ou seja, só o nível mais básico de todos. Mas aí se você pensar, será que isso é o que arrebanha as pessoas melhor? Será que é uma técnica tipo assim, como gestão de pessoas coletivamente, numa política? Vamos olhar para a China e ver o tipo de contingente que tem lá, olha quantas bilhões de pessoas tem lá, e olha a estrutura, que é capitalista, do governo e como ele conseguiu conduzir as pessoas a terem um PIB trilionário. Se eu não me engano, são 20 trilhões de dólares ou 21 trilhões o PIB da China em 2023. Assim, é uma coisa assombrosa. Sim. E como eles evoluíram grotescamente nos últimos 20 anos. Por quê? Porque eles tiveram essa unidade de linguagem, ao invés de você nivelar pelas necessidades mais básicas, você colocou um propósito maior. Aí subiu daquele nível de sensação de segurança, de você, o medo, o pertencimento, e você começou a colocar o quê? Um ideal, um propósito. Uhum. Eles sabem a identidade deles. Sim. Eles desempenham o propósito deles porque eles descobriram a identidade deles. Se você, como empresa, você faz isso em microescala, automaticamente você vai ter os mesmos resultados, só que em microescala. Sim. Então, é primeiro você fornecer um framework para que os dados e o tratamento desses dados das pessoas seja respeitado e seja honrado. E depois você, com isso, permitir cada colaborador florescer. Sim. Consequentemente, eles vão ter uma performance maior. E aí entra outras áreas que são até sinérgicas à sua, como a área de treinamento de colaboradores, de recrutamento e seleção, e por aí vai. Sim. Verdade. Então, para a gente encerrar, André, quais a mensagem final, as considerações finais que você gostaria de deixar para o nosso público e sobre o nosso bate-papo aqui? Olha, primeiro, vou agradecer de novo, foi um bate-papo, né? Até quando você falou que está acabando, eu falei, pô, mas já, né? Papo bom é assim. Olha, eu diria, o recado principal seria, a sua responsabilidade dentro de uma sociedade, ela tem que ser o norte para você seguir nas suas ações no dia a dia, sabe? Então, quando eu falo... a gente trabalha muito com essa história de conscientização sobre o uso e aplicação da lei de proteção de dados. Tem muito empresário que ainda fala, não, isso aqui não vai pegar, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não preciso me preocupar. Mas isso é propósito social nisso, né? Comece a pensar nisso. Qual é a sua contribuição dentro da sociedade para aplicar isso aqui? Não é só aplicar um texto de lei. Eu vou aplicar porque eu tenho que aplicar e ponto final, né? Eu quero a proteção geral e um benefício social. Se está na lei, vamos seguir a lei, né? Mas como esse propósito, acho que esse seria o recado principal aqui, sabe, para direcionar. Então, assim, o propósito é que é algo que
é uma palavra-chave que ela é muito utilizada hoje. Propósito, identidade, princípios, é muito utilizado. Mas ainda eu sinto que é vago para as pessoas. O que é propósito, afinal de contas? Sim. Propósito é o que dá alegria de viver. É o que aumenta o fluxo de transbordo. O que aumenta, por exemplo, para não usar esse termo que já também está bem maçantemente utilizado, pensa no seu celular. E pensa no fluxo no brilho da tela. Se você tem um brilho da tela muito pequenininho, você tem um gasto de energia pequeno também, mas você também nem enxerga o que está lá. Quando você tem um brilho da tela muito forte, você consegue não só ver o que está lá, mas também iluminar o ambiente ao seu redor. Uma empresa que tem um propósito forte, como você pontuou, ela ilumina a sociedade ao redor dela. Não só aqueles que estão dentro da empresa. Só que o que eu vejo que é o extra plus aí no rolê? Não basta só a empresa servir a sociedade. A empresa precisa de honrar aqueles que trabalham dentro dela. E a melhor maneira Perfeito. que você tem de honrar os colaboradores é você semeando em seus corações coisas eternas e não transitórias. É isso que essa galera quer. Eles têm fome do que é eterno, eles têm fome da fonte, de princípios. E eles sentem isso. E, então assim, você tem líderes que eles têm esse dom de trazer as pessoas para perto da fonte. É como se eles irradiassem um calor e as pessoas buscassem, ainda que cegas, esse calor. Então, envolve um trabalho de liderança, no sentido de você capacitar a liderança e de você unir a liderança à cultura da empresa. Se você tem uma cultura que é muito engessada e muito antiquada, ela vai ser engolida pela mudança. Pensa na BlackBerry. Você falou que você se formou em 2000. Você acompanhou a ascensão da BlackBerry, né? Sim. Ela chegou a valer, se eu não me engano, centenas de bilhões ou dezenas de bilhões de dólares em 2011. Quem lembra quem é BlackBerry hoje, cara? Sim. Por quê? Porque não acompanhou a mudança. Então, a Nokia era outra empresa que hoje até fez um rebranding e tal, mas assim, cara, é irrelevante hoje comparado ao que era antes. Sim. Por mais que a sua empresa seja gigante, se você não acompanha essa mudança de conscientização planetária, acabou. Você tem que se adaptar. Senão, Exatamente. você está fora do jogo. E essa consciência planetária, cara, ela vai vir cedo ou tarde. E aí, como empresário, como DPO, o trabalho muito importante que você faz é o de educar o empresário e educar os colaboradores. Então, de uma forma ou de outra, por que tem... Os caras falam assim, você ficou rico vendendo o curso. Por quê? Porque o Brasil é um país que mais precisa de educação. É um país que está muito defasado em nível de conhecimento e entendimento. Mas quer saber o melhor investimento de tempo e esforço que você faz para aprender alguma coisa? Aprende como funcionam os princípios. Aprende como é que funciona o código-fonte da vida. E pode ter certeza que você vai estourar e você vai não só ter uma vida boa para você, mas também para aqueles que estão ao seu redor. Tá? Perfeito. Bom, é isso. Maravilha. Foi um prazer, André. Prazer foi meu. E onde é que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais? Bom, tem o Instagram da Lares, né, que é Lares LGPD. Eu tenho Instagram pessoal também, André Ravani. E também no LinkedIn, também Lares LGPD ou Instagram, no LinkedIn Lares LGPD ou André Ravani. Podem me encontrar lá. Perfeito. Tá bom? Para quem quiser me encontrar, é Igor Carbone no YouTube, youtube.com/@Igor Carbone, no Instagram é @Igor Carbone também, no LinkedIn é Igor_Carbone. Satisfação novamente ter você aqui, André. Prazer foi meu, Igor. Bate-papo super legal, muito Top. bom. Tá bom? Obrigado você pela audiência, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.